Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e hoje a gente vai trazer uma análise de como é que está a situação do Covid-19 no estado do Pará. Então, aqui é o gráfico de como é que está a evolução do Covid-19 no Pará, desde aqui do dia 7 de abril, e os dados eu tirei da Secretaria Estadual da Saúde do Pará, ontem, atualizados até dia 2 de junho, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 3 de junho. Então, a primeira coisa, antes de trazer qualquer observação mais analítica, eu queria chamar a atenção para o visual desse gráfico. Esse gráfico ele apresenta dois comportamentos que troca de um comportamento para o outro aqui perto do dia 5. Eu quero chamar bem a atenção para isso, olha só. Ele antes do dia 5 de maio, ele está crescendo aceleradamente. Tem esse formato de uma coisa côncava para cima, olha só, ele tem um Uzinho como se fosse para cima, um pedaço de um U aqui para cima. E depois do dia 5, ele inverte essa concavidade. Ele começa a ser uma concavidade de um Uzinho para baixo, ó. Ele muda a concavidade exatamente aqui perto do dia 5. O que isso indica? Isso indica que o número de casos passou de acelerado para desacelerado. Então o crescimento do número de casos no Pará deve ter tido um pico ali próximo do dia 5 de maio. Bueno, mas vamos olhar isso daí. Então voltando aqui para o gráfico, a gente pode olhar os crescimentos semanais e olha a vitória que foi as duas últimas semanas, na verdade as 3 últimas semanas. Teve um registro de aumento muito baixo percentualmente e também absolutamente. Olha só, no início de abril estava triplicando por semana, essa semana aqui triplicou o número de casos, passou de 1.500 para 4.600 casos. Depois, nessa semana de 14 a 21, dobrou o número de casos, tiveram mais de 5.000 confirmados em uma semana, saiu de 4.600 para quase 10.000 casos. Depois ainda teve 70% de aumento e aí começou a realmente dar uma melhorada mais significativa. 50% de aumento, 34% de aumento e essas últimas 3 semanas com um aumento percentual muito baixo. Mas é importante salientar que nessas 3 últimas semanas não só o aumento percentual foi baixo, mas também o número absoluto de novos casos foi menor do que nas semanas anteriores. Olha só, a gente vinha com 3.000, depois 5.000, 6.000, 8.000, 8.000 de novo novos casos nessas 2 semanas e aí começou a baixar. 6.000 novos casos, 3.100 e essa última semana aqui do dia 26 ao dia 2 tiveram apenas 805 novos casos. Isso é uma melhora muito, muito significativa. E a gente não pode deixar de pontuar 2 datas. A data aqui do dia 7 de maio e a data do dia 24 de maio, que nesse período entre o dia 7 e o dia 24, a região metropolitana de Belém fez lockdown. Esse período aqui foi um período de lockdown. Eu sei que houveram várias críticas ao lockdown em Belém, as pessoas não estavam respeitando 100%, mas algum efeito o lockdown faz. Enfim, esse período aqui foi um período de lockdown. E agora a gente pode dar uma olhada nos casos ativos e olha a curva dos casos ativos. Olha essa curva, que curva linda. Por que eu estou chamando essa curva de curva linda? Porque ela está decrescendo muito aqui depois lá do dia 14, 15. Aqui parece que Belém do Pará, que o estado do Pará teve realmente um pico e passou desse pico e agora está num estágio de decrescimento da curva. Isso daqui é um exemplo clássico de uma curva que chegou no pico e começou a decrescer. Então, realmente, Pará está no momento
de tentativa de abertura. A gente está vendo muitos estados fazendo abertura, flexibilização do isolamento, mas a gente tem muitas críticas a essa abertura, eu também critico isso, porque a gente tem que fazer uma abertura nesse momento, no momento em que os casos ativos estão diminuindo, não quando os casos ativos estão aumentando. Eu sei que a parte econômica é muito delicada, a gente tem muita gente passando dificuldade, mas do ponto de vista da saúde, sem levar isso em consideração, a flexibilização teria que ser nesse momento, num momento de decrescimento da curva. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para o gráfico. E aqui, então a gente tem essa sensação de que o pior já passou no estado do Pará. Eu estou falando de sensação, depois eu falo um pouquinho mais disso. Aqui a gente tem o número de óbitos, e a gente pode dar uma olhada no crescimento específico no número de óbitos. A gente vê que ele também tinha crescido muito aqui no início de abril, e especialmente os valores relativos aqui, quase 300%, 160%, 95%, isso daqui é um aumento muito grande no número de óbitos, mas ele também apresenta essa curva que começa côncava para cima e depois tem uma concavidade para baixo. Aparentemente o pior foi aqui nessa semana do dia 5 ao dia 12 e agora o número de óbitos está decrescendo. Olha só, essa última semana só foram registrados, só entre aspas, porque 183 óbitos são 183 vidas, são várias famílias sofrendo, mas enfim, é menor o número de óbitos aqui do que já foi anteriormente, então tem um decrescimento muito grande aqui no número de óbitos. E uma característica que eu achei bem estranha, e que até vem na contramão de outros lugares, é que no Pará a taxa de letalidade ela não está decrescendo. Se vocês prestarem atenção, no Brasil a taxa de letalidade vem decrescendo e aqui está na contramão. A taxa de letalidade está aumentando e significativamente aqui de início de maio estava aqui na faixa de 5,5%, 5,7% e agora já está em 7,2%. Em geral, uma taxa de letalidade maior indica duas coisas: uma sobrecarga no sistema de saúde e também uma subnotificação maior. A gente sabe que em Belém do Pará, nessas últimas semanas, não está tendo sobrecarga no sistema de saúde. Eles mesmos estão divulgando isso, que tem 60% apenas dos leitos de UTIs ocupados, ou seja, o sistema de saúde não está sobrecarregado. Então isso poderia indicar uma subnotificação crescente no estado do Pará. Só que nessa situação, eu até acho que não é nenhum nem outro. Isso daqui pode muito bem ser reflexo do lockdown. Porque o lockdown ele barra o número de novos casos, mas os óbitos ele não barra instantaneamente, porque os óbitos vêm de pacientes que se contaminaram anteriormente ao lockdown. Então o lockdown pode estar tendo um efeito nesse sentido, barrar o número de novos casos, mas os óbitos ele não barra, ele demora muito mais tempo para parar o número de óbitos, para parar o número de crescimento nos óbitos, então pode ser isso que está levando a taxa de letalidade a crescer no estado do Pará. Não imagino que seja uma sobrecarga no sistema de saúde, pelo menos não é o que aparenta as notícias. E a subnotificação está aumentando, vai na contramão do que todo o Brasil está vendo, que é mais testes e mais testes e mais testes. Não sei se pode ser uma subnotificação crescente ou, de repente, esse efeito do lockdown. Talvez um pouquinho de cada um, mas eu estou apostando mais no lockdown nesse sentido. E, enfim, aqui a gente tem o número de novos casos por dia no Pará e que ele também traz essa visão de que o pior foi aqui nessa época, na semana aqui do dia 5 ao dia 12, tipo isso, em que a gente parece que teve o auge no número de novos casos e depois está decrescendo. Imagina, dia 2 de junho apenas 55 novos casos foram registrados. Então isso daqui traz essa sensação de que o pior já passou. Então, pode ter acontecido que esse pico de contágio seja artificial, ou seja, ele tenha sido induzido pelo lockdown. A gente viu no vídeo do Auge do Brasil que isso pode acontecer, pode ter um pico. Primeiro pico aqui menor e depois voltar a um segundo pico de contágio maior. Eu rolei uma simulação
sobre o caso específico do Pará, e a boa notícia é que existem cenários onde existe um segundo pico de contaminação, mas esse pico não é muito maior do que o primeiro pico. Ele não vai ser muito pior do que o que já passou, mesmo que exista uma abertura forte e que tenha um certo descontrole aí de novo do avanço do Covid-19, porque já tem uma grande parcela da população que já teve o Covid-19 e isso gerou aí já uma pequena, não é a imunidade de rebanho que se fala, mas já teve uma pequena imunidade de rebanho. Isso já vai fazer a diferença forte se tiver um segundo pico de contágio. Ele não vai ser tão alto quanto poderia ser. Ele não vai chegar a ser muito pior do que esse primeiro que a gente já viu. Então o sistema de saúde já sabe como é que vai ser o negócio. Então, é hora de flexibilizar as medidas de isolamento social? Com certeza, mas é hora de flexibilizar as nossas atividades individuais para o cidadão do Pará? Não, com certeza não. Tem que continuar tendo as medidas individuais. Usar a máscara se sair na rua, usar álcool gel se estiver na rua e fazer uma higienização correta das mãos e quando chegar em casa tirar a roupa, fazer toda aquele quase um ritual, né? Quando a gente chega em casa, a gente tem que fazer isso daí. Tá, pessoal? Então, se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se vocês têm alguma sugestão, deixem nos comentários também. E muito obrigado e até a próxima.